Quem frequenta a Ponta da Praia em Santos não deixa de perceber a mudança na faixa de areia. É a chamada erosão, provocada pelo avanço do nível do mar. Estudos mostram como está esse processo e quais as consequências. Já foi o tempo em que Carlos Eduardo nem precisava procurar um lugar para pescar. Já venho percebendo ao longo dos anos que a faixa arenosa está diminuindo devido ao avanço do mar. A gente percebe que algumas praias que existiam ali, áreas arenosas, já não existem mais. Ele destaca que a faixa de areia está ficando cada vez menor. Foi bem perceptível a mudança, porque foi muito rápido essa mudança aí e cada vez mais a gente está se afastando daqui da região aqui da Ponta da Praia e se aproximando cada vez mais aqui do Canal 6, porque não tem mais a faixa de areia ali naquele trecho aqui da orla. Essa oceanógrafa, que estuda a elevação do nível do mar, explica que o fenômeno é provocado por causas naturais e também pelo aquecimento global. O aumento do nível do mar ele é uma questão natural, né? A gente tem elevações e regressões do nível do mar acontecendo durante toda a evolução do planeta. O que a gente tem visto ultimamente é uma potencialização dessa situação, até por conta de mudanças climáticas. Então a gente tem recentemente um relatório do IPCC, que fala então do painel intergovernamental relacionado às ciências climáticas, ou às mudanças climáticas, falando exatamente desse impacto do ser humano em relação ao aumento do nível do mar. Maria Fernanda diz ainda que a dragagem vem sendo apontada como uma das causas do processo de erosão. A dragagem em si, ela tem um papel na nossa região de dinâmica. Então ela tem um papel fundamental na dinâmica de sedimento, na dinâmica de ondas, que pode ter assim, uma consequência como uma união de fatores para esse caso da elevação do nível do mar. Então, além da elevação natural, gerada aí muitas vezes por conta do impacto do ser humano, a gente teria então aqui regionalmente ainda uma potencialização de alguns embates de ondas ou de entradas de frentes frias que podem sim trazer algumas consequências maiores para as áreas costeiras. Desde 2008, o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade Santa Cecília informava sobre os avanços do nível do mar. Com base nas estimativas de aumento do nível do mar nos próximos anos, nas próximas décadas, que foi realizada pelo IPCC, que é o painel do clima, a gente fez algumas simulações e verificou áreas possíveis que seriam afetadas por esse aumento do nível do mar, que na época estimava-se em 50 centímetros de aumento do nível do mar, chegando até 1 metro de aumento de nível do mar. Então, lógico que isso é uma preocupação, a sociedade deve se preocupar, mas isso vai acontecer ao longo prazo. Esse pesquisador diz que, por enquanto, a situação não é alarmante. É lógico que a gente já vê que tem algumas áreas que são afetadas, que tem problemas quando tem um evento de ressaca, uma chuva muito intensa, então o problema acontece por conta desses eventos extremos. É lógico que a longo prazo, nos próximos 50 anos, que são o horizonte de simulações de cenários que o IPCC trabalha, tem que ter uma preocupação, mas como eu falei, isso é no longo prazo. Então, para agora não há necessidade de alarmismo, mas é lógico que tem que ser pensado numa solução desde já para não ter problema no longo prazo. E ele ressalta quais medidas devem ser adotadas. 2 linhas que têm que ser trabalhadas. Uma delas é melhorar o sistema de drenagem nas áreas que são afetadas já atualmente. E isso está sendo feito, pelo que eu conheço, em alguns projetos desenvolvidos aqui na Baixada Santista. Isso é um ponto que tem que ser atacado, então, melhoria do sistema de drenagem. E a outra questão é proteção da linha de costa. Daí seja com estruturas de proteção, estruturas de concreto, quebra-mares, nesse sentido, ou mesmo com a própria recomposição da vegetação. Tem um conceito bem interessante que chama Building with the Nature, ou seja, você constrói com a natureza, então recompõe as áreas como elas eram naturalmente, que são esses ecossistemas de restinga, de manguezal, eles servem como uma defesa natural para esse tipo de fenômeno de elevação de nível do mar, de ressacas.